Olá, amigos e amigas aqui do YouTube. Nós estamos iniciando um quadro novo aqui no nosso canal, é o Gire Play, que será uma série de entrevistas que nós iremos realizar, entrevistando o pessoal aqui da nossa igreja, o Ministério Gire. E hoje nós estamos com aqui a ilustre presença do nosso pastor Flávio Godoy, líder dessa igreja. Estará contando aqui um pouco sobre esse projeto, um pouco sobre esse desafio que foi iniciado e estará contando um pouco do sonho, de tudo que tem no coração e o que Deus tem revelado para ele. Pastor, prazer recebê-lo aqui nessa noite. Wellington, o prazer é meu. Muito bom estar com vocês, principalmente na inauguração desse projeto. Quero que Deus abençoe muito vocês e que vocês alcancem o mundo aí, se possível, através desse projeto tão interessante que vocês criaram. Sim, com certeza nós temos essa intenção de alcançar mais vidas além, do espaço que nós temos de culto, e temos a certeza que esse canal vai ser uma benção. Mas, pastor, nós estamos aqui para trocar uma ideia sobre o Ministério Gire, falar um pouquinho sobre o nascimento desse sonho. E pelo que eu entendi, pelo que eu sei, esse sonho não nasceu ontem. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse projeto nasceu no coração do senhor. Bom, vamos lá. Espero que nossos ouvintes tenham aí umas 5 horas para nos ouvir, né? Porque a história é bem longa, viu? Ministério Gire, na verdade, não era Ministério Gire, né? Aproximadamente 18 anos atrás, Wellington. Eu calculo 18 porque eu ainda não dirigi a igreja, já faz 4 com 9 são 13 que eu dirigi a igreja. Então, mais 4 anos, acredito, então, 17 para 18 anos, que eu tive um sonho. Um sonho que de imediato eu não tinha a identidade do que seria. Porque sonhei com um culto, tínhamos um púlpito muito grande, eu me lembro do sonho, tínhamos luzes que vinham de trás, luzes que vinham de cima, e tinha um grupo de louvor bem grande atrás de mim, músicos, instrumentos, assim, foi bem nítido o sonho. E nesse sonho eu via que a gente ia começar um culto, eu olhava para frente, assim, as pessoas eu já não conseguia enxergar o rosto delas, as próximas sim, mas de tão distante que estava, assim, muito cheio de pessoas. Me recordo até no sonho, com precisão, o hino que a gente ia começar a cantar, que era o hino Agnus Dei. E no início da ministração, enquanto nós estávamos começando a ministrar, isso tudo um sonho, tá? Enquanto a gente estava começando a ministrar, pessoas eram cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. Pessoas também expeliam espíritos malignos. E sem explicação e sem apelo, outras vinham e se ajoelhavam na frente do púlpito e gritavam que queriam Jesus na sua vida. E isso foi de madrugada, eu acordei soluçando nesse sonho. Não entendi nada, comentei com poucas pessoas na época, convertei, na época eu liderava jovens ainda, e com outro líder que estava comigo, comentei com ele, acredito, com a minha esposa, e isso passou. Passou-se o tempo, passou-se anos e anos, e sinceramente, eu já havia até me esquecido do sonho. E inexplicavelmente, em meados do ano de 2014, a partir do segundo semestre, Deus me impactou com uma visita que eu fiz em uma igreja. Seria 2014, 2024, né? Perdão, 2024, isso. 2014 não, 2024. Eu fui para ver um pastor que eu me identificava muito com ele. E chegando lá, participamos de toda a prévia do culto, café da manhã, uma coisa abençoada. E depois, quando eu fui adentrar para a nave do templo, inexplicavelmente, a hora que eu coloquei meu pé assim no pátio da igreja, o Espírito Santo falou comigo: olha para esse ambiente, olha para esse púlpito, as luzes, veja tudo. E eu observei, e ele falou: lembra daquele sonho? Isso era no meio de 2024. No meio de 2024.
Interessante que o senhor está falando de uma época, né? O senhor falou que o sonho que o senhor teve, essa experiência, numa noite que o senhor teve, foi cerca de 18 anos atrás. O senhor não via nada parecido com isso naquela época? Porque o senhor está destacando um modelo de igreja que hoje é até comum a gente ver muitos espaços, né? Com telas, com luzes. Mas isso, pelo que eu percebo, não era natural na época que o senhor teve o sonho. Eu nasci para Cristo numa igreja conservadora, de costumes. A única coisa meio semelhante ao que eu vi no sonho, inclusive, foi o que eu tive a percepção na época. A única coisa mais ou menos semelhante é que quando se fazia um culto ao ar livre, uma cruzada evangelística, se colocava um caminhão, né, uma carreta cheia de som. Então tinha iluminação atrás, tinha iluminação na frente. Foi até o que eu deduzi. Talvez em algum período Deus vai nos dar uma cruzada evangelística que vai impactar essa cidade toda. Era a percepção que eu tinha na época. Que igreja semelhante ao que eu vi no sonho, não fazia ideia de que poderia existir. Pelo menos eu, na minha conversão até aquele período, nunca tinha visto. Legal. E a partir então de 2024, o senhor tem essa sensação de que o despertar era a hora de acontecer, né? Ou seja, foi 18 anos atrás, levou 18 anos para amadurecer, pode-se dizer até que o sonho alcançou a idade da maioridade, né? Isso levou, de certa forma, uma experiência, né? O senhor adquiriu muita experiência nesse processo de anos para chegar na ideia do Ministério Jireh e iniciar esse projeto. Exatamente. Acredito que tudo que Deus se propõe a fazer na nossa vida, Ele apresenta. E se a gente estiver preparado naquele momento, vai acontecer naquele momento. Porém, se a gente não estiver preparado, com certeza Ele vai nos forjar, vai nos moldar, vai nos modelar e nos preparar. Acredito que, como era um período ainda de pouca experiência ministerial, acredito que sim, foi um tempo que o Senhor escolheu para nos preparar para isso. E esse direcionamento espontâneo do Espírito Santo nesse dia, foi isso, foi aquele start, foi aquela coisa que eu disse assim, e foi tão nítido, que ele falou assim, não olhe para o local, mas para o modelo. E é interessante que é numa época que já fazia mais de 2 anos, inclusive, que eu já vinha com uma inquietação muito grande a respeito de modelo de culto, o perfil dos crentes indo para a igreja, e isso já estava me incomodando, já não era nesse semestre, mas isso já me incomodava há mais de 2 anos, que eu observava que alguma coisa não estava fazendo sentido. Esse sentido, acredito eu, né, não seja apenas luzes e telas, né? Tem mais do que isso, né? Qual é a proposta dentro do Ministério Jireh, né, da missão de pregar esse evangelho de uma forma diferente? De fato, né? O modelo, né? Ele pode até ser atraente por um momento, mas porém, se por trás dele não tiver uma identidade daquilo que agrade a Deus, as pessoas despertarão uma curiosidade momentânea e daqui a pouco elas se dispersam de novo. Mas o que eu percebia e vinha percebendo antes de aflorar esse projeto, antes de acontecer, já fazia uns 2 anos que eu observava e eu me questionava como pastor, eu orava muito e perguntava a Deus, porque para mim não fazia sentido que para a gente ter os crentes na igreja, a gente precisava fazer trabalhos específicos. É a campanha disso, é a campanha daquilo, e se não tiver anunciado um pregador que não que eu tenha descrédito pelos pregadores, são instrumentos de Deus, mas se não anunciasse no modelo que eu vinha, que alguém ia pregar na igreja, parece que os crentes não tinham prazer de cultuar simplesmente por adorar a Deus. E aquilo já vinha me incomodando fazia muito tempo. Conversei com muitas pessoas e alguns até diziam, a igreja do final, né? A igreja da apostasia, e é assim mesmo, mas eu nunca acreditei que tivesse que ser assim mesmo. A gente acredita, Wellington, eu sempre acreditei que
o estar no culto é proposital. É uma mentalidade que eu tenho de que eu sirvo a um Deus que me guardou durante todo um dia ou uma semana, às vezes um mês, e é proposital, tem que ser da minha vontade, o desejo de ir para o culto e adorar a Deus. E isso não, eu sempre pensei que não podia estar condicionado a uma proposta. Eu sempre pensei que isso não poderia estar condicionado a um interesse, né? E eu sempre usei o termo, tem que fazer campanha para atrair os crentes interesseiros para dentro das igrejas. Dentro de tudo isso, foi exatamente durante todo esse período de inquietação que eu acredito que já é um agir do Espírito Santo, nos obrigando a olhar para outros modelos. E aí surgia a pergunta, não é possível. É desafiador, né? Desafiador lidar com tudo isso. E foi fácil passar por essa transição, chegar até esse início. Rapaz, fácil não foi. Na verdade, assim, quando você sai, né, de algo estável, com uma proposta de certeza de que você vai para algo melhor, ou maior, ou mais seguro que seja, né, que te mostre aonde você vai estar, seria algo fácil de fazer. Porém, a gente saiu de um lugar que, queira ou não queira, já estava há 9 anos, ali dirigindo a igreja, uma igreja estável, sadia, sólida, abençoada. E o Espírito Santo falou ao meu coração, é a hora, mas eu não tinha como, onde e nem porquê. Então foi aquela coisa assim, mais ou menos Abraão, né? Sai e vai, mas vai para onde? Não tinha nada ainda. Só para contextualizar aqui para o pessoal que ainda não conhece, tá? O Ministério Jireh tá dando seus primeiros passos, né? Nós completamos 3 meses, pastor? 3 meses. 3 meses agora 3 meses. Em julho, né? Graças a Deus são 3 meses que a gente não tem nem como explicar, né? A misericórdia de Deus, a bondade de Deus que recai sobre nós aqui. Inclusive, comenta aí se você já participou de algum culto. Joga aqui nos comentários aqui, olha, já participei do culto. Eu tenho certeza que no meio dos comentários aqui a gente vai ver alguns testemunhos. O ministério ao qual fazia parte, eu estive nele, desde a sua primeira oração, para a fundação do ministério. Primeira reunião na casa do primeiro irmão, que foi apresentado o projeto, que a gente orou por ele, e eu percorri por ele durante os seus 19 anos. Participei da fundação, participei da criação, de tudo que existiu, eu participei no ministério. Lá eu tive a oportunidade de me casar, lá eu tive a oportunidade de dar os meus primeiros passos ministeriais, liderando grupos. Depois eu passei pela diaconia, passei pelo presbitério, passei pelo evangelista, depois eu fui dirigir a primeira congregação, fiz parte de quase todos os departamentos da diretoria do ministério, e nessa última fase, quando a gente precisou se desligar para esse novo projeto, eu estava como vice-presidente do ministério. Então, foi algo assim, muito desafiador. Foi algo que não foi fácil, foi uma decisão que, se você não tem uma convicção de um direcionamento, é improvável, é ilógico você tomar uma decisão dessas. Eu acho que vale até o conselho, né? Se não for de fato algo que o Espírito Santo realmente moveu, que é algo atestado e confirmado pelo Senhor, não é o tipo de decisão que a gente recomenda, né? O senhor comentou, nesse desafio que o senhor recebeu, foi como receber o chamado de Abraão, né? Sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Foi mais ou menos nesse sentido. E pelo que eu percebo um pouco também, Jireh tem um pouco a ver com essa história, né? Porque Jireh também tem a ver com Abraão. Então, Elton, a gente é aquela coisa de sair, né? Ir para um ambiente ou para um lugar que você não faz ideia de onde é
tem tudo a ver com a nossa identidade, né? Porque nós saímos crendo que Deus ia prover tudo, né? Desde como ia ser, de qual que era o modelo, qual que ia ser a realidade do ministério, até mesmo pessoas, mão de obra, recursos, obreiros, pessoas que tivessem disposição para desenvolver esse trabalho junto com a gente. Então, assim, o nome, né, Jireh já diz que é providência, né? Jeová Jireh, Deus de providência. E foi com essa motivação que a gente saiu. A gente já tem uma identidade de providência. A gente chegou aqui em Cordeirópolis com desafios em todos os aspectos quando eu cheguei aqui nessa cidade. Financeiros, emocionais, ministeriais. Para você ter uma ideia, eu tinha acabado de entregar uma igreja, tinha 2 meses. Eu entreguei porque a minha esposa estava com bastante dificuldade começou a dar um pânico na minha esposa por causa de situações, dificuldades e problemas. Aí quando a igreja estava toda em ordem, fazia 4 anos que a gente estava dirigindo aquela igreja, a gente chegou no presidente e eu entreguei a congregação. E eu e minha esposa dissemos assim: pelo menos por uns 2 anos a gente vai cuidar só da nossa vida. Depois a gente, quando tiver tudo em ordem, aí a gente pensa em igreja de novo. E esse era um período de grandes desafios em todas as áreas. Nesse período a gente pensava que ia cuidar só de nós. Aí veio a proposta para a gente vir para Cordeirópolis. Eu era da cidade de Limeira. Veio a proposta para vir para Cordeirópolis. Por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu disse não para o meu presidente. E eu falei para ele assim: senhor, me desculpe, faz 2 meses que a gente entregou e o problema é esse. Eu não consigo nem dar uma notícia dessa para minha esposa agora, porque ainda tem um reflexo de muita coisa e não consigo. Peço perdão para o senhor, pela primeira vez eu vou falar que eu não posso fazer alguma coisa. Só que eu saí do gabinete, fui montar no carro para ir para casa, e eu disse assim, no meu pensamento, né? Falei: senhor, o senhor sabe meu coração, eu não tenho nenhum problema em ir para Cordeirópolis, não tenho nenhum problema em seguir. A gente é costa larga, né? A gente aguenta. Mas se o senhor tivesse proposta, eu vou colocar como um voto diante do senhor. Fala para minha esposa. E por que a gente vai fazer essas brincadeiras com Deus, né? Aí foi no que deu. Passou alguns dias, teve reunião de obreiros, o pessoal de Cordeirópolis foi para a sede. Aí o presidente pediu para eles se colocarem de pé, anunciou que ainda não tinha o pastor para a cidade, pediu oração, oramos por um pastor para a cidade de Cordeirópolis. Inexplicavelmente, as mulheres da igreja de Cordeirópolis cruzaram com a minha esposa no corredor da igreja e começaram a conversar e se abraçaram e começaram a brincar uma com a outra espontaneamente. Isso passou, acabou a reunião, a gente foi comer alguma coisa depois do culto. Indo para casa, minha esposa olhou para minha cara no carro e falou assim: você não quer ir para Cordeirópolis, não? Olha lá. Você não quer respirar um ar diferente? E é claro que nessa hora até as lágrimas descem, né? Porque é um voto que você fez entre você e Deus. E eu falei para ela dentro do carro, eu falei assim, eu falei com Deus, se ele quisesse que eu fosse para lá, era para ele falar diretamente com você, que eu não ia te convidar para ir. Se você tiver disposição, eu tô pronto. Foi assim que a gente chegou na cidade. Chegando aqui, para entrar na provisão, tá? Sim, sim. Chegando aqui, nesse caos, nessa dificuldade, a gente vinha de carro e voltava. Tinha dia que a gente orava e falava: Senhor, não deixa acabar o combustível desse carro, porque eu vou ter condição de abastecer só amanhã de novo. E é na base da fé mesmo. Na fé. E indo e vindo naquela precariedade. E o Senhor foi trabalhando na nossa vida aqui, trabalhando na vida da igreja. E as coisas foram acontecendo na nossa vida, foram mudando. E a igreja disse que nós fomos um bem para eles, mas na verdade eles não fazem ideia do quanto eles foram um bem para nós. Deus usou a igreja em Cordeirópolis para restaurar tudo na nossa vida. Então, depois de muito tempo, a igreja também estava com bastante dificuldades, desafios financeiros, desafios com o prédio,
para organizar tudo. Esse era o ambiente. Só que depois, passados 9 anos depois, graças a Deus, Deus restaurou tudo em nossa vida, em todas as áreas. A igreja estava respaldada, construímos 3 salas, climatizamos a igreja, colocamos fogo, climatizamos as salas, ambientes separados por setores para as crianças. Quando nós olhamos para tudo aquilo acontecendo, e eu orei e falei: Deus, eu preciso de um texto bíblico para demonstrar minha gratidão. Foi onde Deus me deu Filipenses 4,19. Que inclusive é parte do nome, né? É Exatamente. Ministério Jireh, Filipenses 4,19. O Filipenses 4,19, no começo, quando a gente começou a pensar num nome para o ministério, né? Aí eu sugeri alguns que até você mesmo disse: vamos continuar orando, né? Sim. E aí um momento de descontração, a gente falando, e o Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse era um texto que era a paixão, o desejo que eu tinha pela igreja, que tinha me auxiliado para que tudo aquilo acontecesse. Tinha trabalhado para que aquilo que era improvável, inclusive era um período que várias pessoas tinham sido chamadas para vir dirigir a igreja e todos abriram mão. Ninguém quis, porque viram o tamanho do desafio. E depois que aconteceu tudo, olhando que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta de agradecimento, de paixão, de generosidade, onde ele agradece que os Filipenses eram uma das únicas igrejas que o auxiliaram nas maiores dificuldades do seu ministério. Eu falei: tem tudo a ver com isso aqui. Então nós líamos todo mês Filipenses 4,19 antes da ceia, no momento da oferta. Mês a mês, durante 9 anos, nós lemos Filipenses 4,19. Isso ficou uma marca registrada na minha vida. É legal. E Filipenses 4,19 teve um entrosamento muito grande, porque tudo a ver tem a ver com providência de Deus. Tem sim. O senhor foi para dirigir a igreja com muitas coisas a serem trabalhadas na sua vida. Mas a igreja, sendo um corpo de Cristo, abraçou, curou, né? E, assim, trouxe alicerce para que você hoje pudesse estar aqui também testemunhando tudo isso. É válido ressaltar essa saúde da igreja. Uma igreja saudável é aquela que cura pessoas, cumpre o chamado do ID e anunciar o evangelho, o amor ao próximo. Então, isso é louvável. Chegou até aqui, até o Ministério Jireh, mas é importante ressaltar a saúde, esse apreço que os irmãos têm de abraçar uns aos outros. É fundamental. Eu vou falar até olhando aqui para a câmera. É fundamental. O que as igrejas precisam entender? Gente, pastor tem carne igualzinho todo mundo, viu? Tem sentimento igual todo mundo, tem necessidades igual todo mundo, sente igual todo mundo, apesar de dar uma aparência de que o pastor, porque ele está na frente, ele é alguém diferente. Não, ele é igualzinho. Nós chegamos aqui com muitas fragilidades. E o calor humano da igreja, o abraço, o afeto, a dedicação, fez a gente voltar, inclusive, Wellington, a acreditar no ministério. Foi o calor da igreja que fez tudo isso. E eu percebo que esse calor a gente trouxe para cá. Esse calor de abraçar os que estão chegando, de cultivar aqueles que estão com a gente. De lá para cá, Wellington, o que a gente tem vivido? É muito importante, eu acho que é muito importante a gente ressaltar que viver essa realidade do que a gente está vivendo hoje, depois a gente vai falar um pouquinho das experiências que a gente está tendo, mas eu acho que tem muito a ver com honestidade e fidelidade, porque eu acho que é importante a gente esclarecer para quem vai nos ouvir depois que Deus me deu a direção. As primeiras pessoas que foram saber dessa direção, a primeira foi a minha esposa e meus filhos. E eu contei, expliquei, e eu falei assim: não quero nem respostas suas agora. Quero que vocês orem também. E depois vocês me deem uma resposta, porque pode ser coisa da minha cabeça. Pode ser que eu, sei lá, tô
vivendo alguma loucura na minha Tá cabeça. viajando. E passou uns 2 dias, chamei eles de volta e família, né? Família vai com a gente para onde a gente for. E a minha família falou: não, a gente tá junto e vamos viver isso junto e vamos ver essa experiência junto. Falado com a minha família, depois da minha família, a primeira pessoa que eu falei foi com o presidente do ministério ao qual eu pertencia. Vale a pena lembrar que foi meados de 2014. 2024. 2024. Eu não sei que eu tô com 2014 na cabeça, viu? Eu acho que foi mais ou menos a transição ali, ó, um sonho. Não é possível. 2024. Agora eu não vou errar mais, espero. Segundo semestre de 2024. Minha família soube. Só que aí a gente passou 6 meses em oração. E a oração era: Senhor, isso está no meu coração. Se não tiver no seu coração, por gentileza, tira do meu também. Eu não quero viver a minha vontade. Eu quero viver a vontade do Senhor. Tinha disposição para que, assim como pessoalmente eu entendi ouvir a voz do Espírito Santo, pudesse ouvir com clareza que não era o tempo, que não era a hora, mas também através de alguns dos seus profetas falar comigo e falar assim: olha, não é o tempo, não é a hora, ou talvez não é isso. Eu tinha condições de recuar sem problema nenhum da minha direção, da minha vontade. Passados esses 6 meses, 2 de dezembro de 2024, era uma segunda-feira, nós tínhamos acabado de participar da ceia de dezembro, dia 1º de dezembro, e eu fui de dezembro de 2024, eu marquei com o presidente, fui no gabinete dele, e tudo isso que eu te contei, os sonhos, os detalhes, como foi, a forma que foi, o impacto que isso causou, o culto que eu fui, e foi uma voz, aquela que a gente conhece, que é a voz do Espírito Santo, inconfundível. Apresentei tudo isso para o presidente, com clareza, e falei: olha, Deus está me dando essa direção. E aí eu peguei e comecei aí ele mesmo me disse, naquela primeira conversa, 2 de dezembro de 2024, ele me disse, explicou falou claramente: olha, quem é a gente para dizer alguma coisa contrária se você entendeu que Deus falou com você? E falou que tranquilo, que eu poderia viver esse sonho. E aí a gente traçamos, né, a metodologia para que isso fosse possível, sem afetar de forma muito energética a igreja, que eu já estava com ela há 9 anos, né, dirigindo ela. E eu fui muito claro para o presidente na época: pastor, eu não tenho nenhuma intenção de dividir uma igreja, porque se tivesse eu poderia fazer igual todo mundo faz, quando é intencional a vontade de ser pastor. Quando a pessoa quer ser, aí ela sai colocando a carroça na frente dos bois, né, diz o ditado, e se atropela. Mas não, eu falei: não é isso que é o meu objetivo. Portanto, é dezembro, ceia de janeiro, coloca outro pastor no meu lugar. Eu era vice-presidente do ministério, eu falei: em março tem eleição da diretoria, o senhor coloca outro vice-presidente no meu lugar. A única coisa que eu quero, se Deus está me chamando, Ele vai dar as condições. Faça uma oração por mim, me despeça em paz, e é só o que eu quero. E tratamos que enquanto ele não me despedisse, eu não comunicaria com ninguém desse sonho, desse projeto, dessa intenção. E de fato foi o que aconteceu. Em meados de março foi a eleição da diretoria, foi apresentada a minha saída. Uma semana depois foi feita a oração me despedindo do ministério, me desliguei, fiz uma carta de desligamento. E então passamos agora a viver um sonho sem saber para onde ir. Sem saber para onde ir, mas a gente já consegue ver, graças a Deus, a mão do Senhor operando. A gente tem percebido muitas pessoas chegando com necessidades, com desafios pessoais, espirituais, e graças a Deus a palavra tem sido, né, o centro de tudo que a gente tem vivido aqui. Tem percebido assim uma mudança muito drástica até na nossa forma de falar,
de viver as coisas, ao meu ver, é muito bom porque tem tido resultados ainda mais excelentes. Mas na visão do senhor aí, qual a proposta do ministério de novidade? Porque, querendo ou não, o senhor comentou, veio de uma igreja mais conservadora, onde já existe um modelo, já existe uma maneira de ser. E quando algo é novo, as pessoas ficam um pouco, né, receosas. O que é esse novo? Wellington, novo, a gente precisa tomar muito cuidado com o termo novo, né? E existe um radicalismo no nosso meio, né, de associar novo com mudança naquilo que é essência, naquilo que é principal, naquilo que é bíblico. É muito importante a gente ressaltar que o que tem de diferente em nós aqui é uma liturgia, mas o evangelho, ele é o mesmo desde que Cristo, né? Ele esteve aqui, ele pregou o evangelho, os apóstolos, e a nossa regra de fé e prática não são luzes, não são paredes, não são grupos. A nossa regra de fé e prática continua sendo a palavra de Deus. E o que a gente vê de tão maravilhoso em tudo isso é que para mim, pelo menos, houve uma resposta de indagações, de questionamentos que eu fazia, porque, como eu já te disse lá atrás, não é possível que, para a gente motivar as pessoas a estarem na igreja, a motivação para elas estarem na igreja precisa ser um evento extraordinário. Hoje a gente vive uma realidade totalmente diferente. As pessoas têm prazer de estar. A gente observa que é interessante que a gente até brinca, a gente corre para acabar o culto no horário, para não ser pesado para ninguém, e o pessoal fica mais de uma hora depois assentado em volta da igreja conversando. Quer dizer, mudou a perspectiva das pessoas em relação ao culto, em relação à igreja. E isso foi uma resposta de Deus para a minha vida. Mudou totalmente, né, a maneira de enxergar as coisas. Tanto que, acho que até é válido comentar, né, a forma como se trabalha aqui nessa igreja. Falando um pouco mais agora sobre metodologia, o formato dessa igreja ministerial é diferente. A gente, é claro que tudo que a gente faz, a gente precisou ser moldado, precisou ir buscar o conhecimento, e buscar entender o modelo, o projeto, o formato, né? E aí a gente entendeu que o culto, ele precisa ser um ambiente onde a gente presta uma adoração sincera, um serviço de qualidade, e em predisposição a isso, Deus também, vendo a sinceridade do nosso coração de prestar um culto e um serviço de excelência, também nos responde do céu, manifestando o seu poder, nos trazendo a direção através da sua palavra, e é onde a gente tem visto o engajamento das pessoas com a igreja. Por quê? Não é porque é um modelo que tem luzes, é um modelo que tem uma parede de cor diferente, não. Mas o engajamento acontece porque as pessoas vêm com a mentalidade de que elas estão adorando e servindo. E o nosso serviço, ele não é para um grupo especial de pessoas. Não, a gente trabalha com o voluntariado. E o voluntariado, a partir do momento que a pessoa ela tem uma predisposição para servir a Deus, ela pode fazer parte. Em algum ambiente vai ter uma vaga para ela. Então as pessoas se sentem à vontade para adorar, se sentem úteis no serviço e espontaneamente sentem prazer de estar no ambiente. E faz uma diferença enorme, né? Ter essas pessoas engajadas, porque o culto é diferente. De repente aí você que está até agora aí já assistindo o nosso vídeo aqui, comenta aí qual foi a sua experiência mais marcante até agora aqui no Ministério Jirê. Nós tivemos aqui recentemente um culto de jovens, né? Falando sobre o culto dos jovens, essa é uma das principais respostas, porque nós não estamos falando de um congresso, nós não estamos falando de uma conferência, nós não estamos falando de um trabalho assim de grandes proporções anunciados em mídias e tudo mais. Não, nós estamos falando de um culto de jovens. E
Nosso ambiente, por enquanto, é pequeno, né? E para quem tem uma expressão de pessoas maior, talvez seja pouco, mas para o nosso ambiente aqui, nós tivemos mais de 150 pessoas nesse culto. E isso nos viu, e não era um trabalho que envolveria grandes personagens, né, do meio evangélico, grandes personalidades. Era um culto de jovens. E nós tivemos uma abrangência, inclusive os pastores enviaram jovens, tanto da cidade quanto de fora. A gente vê que as pessoas têm, no mínimo, a curiosidade de entender o que acontece nos nossos cultos e o porquê as pessoas estão tão felizes aqui, o porquê as pessoas têm tanto prazer de estar aqui. Então, acredito que uniu a curiosidade com a oportunidade, e nós tivemos aqui uma noite extraordinária. Com certeza. E vale aqui acrescentar, né? O que tem de diferente aqui? Eu acredito que não é nada tão diferente, né? Mas talvez um coração realmente voltado para essa adoração sincera para Deus, né? E aonde tem um coração sincero, a presença de Deus com certeza é manifesta. Tanto nos cultos, a gente tem tido aí cultos semanais excepcionais, manhãs de alinhamento extraordinárias. Tá aqui o convite, tá? Para quem quiser participar, manhã de alinhamento aqui começa já às 8 horas da manhã com um café especialíssimo, né? Café repleto aqui de coisa abençoada, gostosa. A gente participa aí de um café durante uns 50 minutos mais ou menos, né, pastor? 50 minutos. 50 minutos mais ou menos. E depois nós temos ali uma manhã abençoada de louvor, palavra, e tem sido assim edificante e extraordinário. O café da manhã, eu estava esperando uma oportunidade para esclarecer essa coisa do café da manhã. Gente, o café da manhã nosso tem muita coisa boa, tá bom? E ninguém, a não ser que por voluntariedade e desejo próprio, a pessoa fala, eu quero levar tal coisa, mas ninguém traz nada. Por quê, Wellington? Eu entendo que as pessoas servem tanto à igreja, né? As pessoas contribuem, né? Cantam no louvor, arrumam a igreja, se dividem nas tarefas. Tudo que a gente tem aqui, tudo que foi feito aqui, não foi chamado ninguém para fazer, foi tudo feito entre os irmãos da igreja. Então, assim, a gente recebe a instituição, o ministério, recebe tanto auxílio dos irmãos. Então, o café da manhã do domingo, eu explico para todos e convido a todos, é um momento nosso de expressar o nosso sentimento, o ministério de gratidão por todo o trabalho voluntário, espontâneo, toda a dedicação que todos têm tido com o ministério. Então, a gente oferece essa manhã. E é um banquete. Tem fruta, tem pão de queijo, tem pão, tem bolo, tem suco, iogurte, refrigerante, tem tudo que as pessoas gostam, café, leite, Nescau, tem tudo. Eu já ia aquela falar, coisa assim, excelência para quem tem procurado servir ao Senhor com excelência. Que bom, que bom. Fica aí o convite, tá bom? Você aí que tá vendo o nosso vídeo, né, pela primeira vez, está convidado, tá? A nossa igreja, ela fica aqui em Cordeirópolis, Ministério Jirê. Logo, logo a gente já passa aí o endereço da igreja também, vai estar aqui no rodapé, né? Mas, pastor, a gente já viu bastante aqui da parte da história, um pouco do que é o formato. Obviamente o ministério é muito novo, tem muita coisa ainda a ser aperfeiçoada, a ser testada, experimentada. Muitas pessoas estão se encaixando em respectivas funções. Tem sido um desafio, mas o que tem pela frente? Qual é a expectativa? Daqui 6 meses, 1 ano, né? Daqui, sei lá, 5 anos, qual é a visão? Qual é o propósito para esse cenário do Ministério de Direito? Tudo que nós estamos vivendo hoje, eu tenho como um pequeno começo. Pequeno no tamanho, mas não na dedicação e não na excelência. Porque se nós considerarmos o início da nossa conversa aqui, a visão que Deus nos deu é de algo muito maior. E não é porque a gente quer ser maior que ninguém, não é porque a gente quer ser melhor do que ninguém, não. Nós queremos ocupar o nosso espaço no reino. E o nosso espaço é aquele que o Senhor quer que a gente ocupe. Então, eu não vejo somente o que a gente está vivendo hoje.
eu consigo ver que nós teremos uma igreja onde os nossos departamentos eles serão muito bem distribuídos. Nós teremos trabalho de excelência com as mulheres, trabalho de excelência com os jovens. Nós teremos o nosso ministério infantil divididos por faixa etária, classes todas feitas de acordo com a faixa etária de cada criança, bem feita, bem organizada. Eu não enxergo somente o que os meus olhos veem hoje. E eu tenho a visão de uma igreja onde, além de Deus ele se alegrar de estar no ambiente, porque conforme nós aprendemos, o rei se alegra de estar em um ambiente que é igual ao seu palácio. Então, se nós proporcionarmos aqui a ideia de excelência, Deus vai estar aqui. E além de Deus estar, se tornará um ambiente onde as pessoas não virão por obrigação, porque eu tenho que ir lá porque tem culto. Não. Elas virão porque elas terão prazer de servir a Deus nesse lugar. Essa é a visão que eu tenho de algo que está sendo feito com excelência hoje e será feito com muito mais excelência, em proporções muito maiores, em um futuro aí que o Senhor vai nos dando cada coisa ao seu tempo e ao seu momento. Tenho certeza que Deus quer, né? Nem posso falar se Deus quiser, porque o sonho foi confirmado por Deus várias vezes e a gente vê a confirmação aqui diariamente. Deus quer e a obra está acontecendo. Então fica o convite, mais uma vez, você que quer participar de um culto nosso aqui, conhecer o nosso espaço, nosso ambiente, nossos voluntários, né, saber o que a gente tem aqui para oferecer para a sua vida. Nós temos culto toda quarta-feira, todo domingo de manhã, a partir das 8 horas, com um café maravilhoso. Depois nós temos culto a partir das 18 horas. O endereço, Rua José Firmino, número 215. 215 agora, né? Agora sim. Operamos em 220. 210. Tá? 210, isso. Isso. 210 até esses dias e descobrimos agora na prefeitura que o número correto aqui é 215. José Isso. Firmino, 215. 215, São Jardim Luís. São Luís, aqui em Cordeirópolis, tá bom? Fica o convite e eu quero ministrar aí sobre a sua vida, que Deus proverá na sua vida, né? Seja aqui participando de um culto ou não, mas acompanhe o nosso canal. Com certeza sempre terá aí um corte, terá uma palavra, um louvor abençoado para você edificar o seu coração, edificar a sua vida espiritual. Pastor, nós já temos aqui que Deus proverá, nós já temos Filipenses 4,19, mas se o Senhor pode, deixe uma palavra também abençoadora aí para a vida dos nossos ouvintes e seguidores aqui. Amém. Eu quero deixar para todos que nos acompanharam e nos acompanham, dizer para vocês que existem sonhos nossos. E para os nossos sonhos a gente projeta, a gente descreve, calcula e executa. Esses são os nossos sonhos. Mas também existem os sonhos de Deus para a nossa vida. E os sonhos de Deus são diferentes dos nossos. Ele atua em um ambiente em que nós não conhecemos e não sabemos. Mas pode ter certeza, eles são mais propícios a darem certo do que os nossos. Então eu deixo, assim como eu, você tem um sonho de Deus, assim como José. A Bíblia descreve o sonho de José, né, daqueles que escreveram o texto. Mas na verdade não eram os sonhos de José, eram os sonhos de Deus para José. E apesar de todos os desafios e dificuldades, eles aconteceram. Há 18 anos atrás, Deus me dá um sonho e eles estão começando a acontecer agora. Então, se Deus tem um sonho para a sua vida, tenha certeza que o mesmo que deu, Ele é poderoso para fazer acontecer. Não desista por causa dos desafios. Não desista por causa das dificuldades. Creia que aquele que te chamou, aquele que te fez a promessa, é maior do que todos os obstáculos que você encontrar pela frente. Que Deus abençoe a todos. Desejo que tenham paz e alegria da parte de Deus. Amém? Se você ficou aí até o final, comenta aqui, ó. Eu tenho um sonho, Jeová Jireh. Até a próxima.